Integração numérica, capítulo 5 do livro-texto. Objetivos deste capítulo: definir e conceituar os princípios da integração numérica, deduzir as fórmulas de integração adotadas e aplicar os dispositivos operacionais práticos. Integrais definidas. A nossa integração numérica ela vai trabalhar com integrais definidas. A integral de a até b de f de x dx, disse que é uma integral definida quando se conhece os extremos da integral. Integral de a até b de f de x dx. Essa integral definida, geometricamente, sempre indica uma área. Qual é essa área? A área, para nós que está achurada em vermelha, é a área limitada pela função integranda y f de x, limitada pelo próprio eixo x e limitada pelas retas x igual a a, x igual a b. A área achurada em vermelha. Portanto, essa área ela é limitada pela função f de x, limitada pelo eixo x e limitada pelas retas verticais x igual a a, x igual a b. Portanto, o valor numérico da sua solução é sempre expresso em unidades de área. Unidades de área. Historicamente, a primeira tentativa de se aproximar o cálculo da área foi decompor a área total através da soma das áreas de retângulos parciais. Na forma geométrica, a integral de a até b de f de x dx é a área total limitada pela função integranda yf de x, limitada pelo próprio eixo x, limitada pelas retas verticais x igual a a, x igual a b. Nós vamos decompor a figura principal em retângulos parciais, sendo h o passo que é sempre constante e a base de cada retângulo, retângulo que estão achurados, base h, assim por diante, base h. A altura de cada retângulo são ordenadas y0, y1, y2, yn-1, yn. Então, y são ordenadas, correspondem à altura de cada um dos retângulos. Lembrando que a área do retângulo é o produto da base pela altura, h que multiplica y. Da configuração geométrica resulta a integral de a até b de f de x dx é a área total. E a área total ela é dada pela soma das áreas de todos os retângulos parciais. Então, a área total, a soma do primeiro retângulo A1, mais segundo retângulo A2, mais terceiro retângulo A3, assim por diante, nésimo retângulo A índice n. Portanto, a área A ela pode ser escrita na forma de um somatório das áreas AI, I variando de 1 até n. A área do primeiro retângulo H, que multiplica y0, segundo retângulo H, y1, terceiro retângulo H, y2, assim por diante. H, que multiplica y, n menos 1. Calculando-se, H é o fator comum. Pode-se colocar o H em evidência, fator comum. Então, a área total, que é a integral de a até b de f de x dx, ela é aproximadamente igual, colocando-se o h em evidência, somatório de y, o i variando de 0 até n-1. Portanto, a fórmula geral dos retângulos, a área A, aproximadamente igual produto do fator h, é o passo h, base de cada um dos retângulos, multiplicado pelo somatório i variando de 0 até n-1. A segunda fórmula é denominada trapézios, fórmula dos trapézios. Ela é uma evolução histórica da fórmula dos retângulos com o objetivo de se melhorar a precisão dos resultados. Geometricamente, corresponde a se substituir os retângulos
por trapézios. Lembrando-se das fórmulas das áreas, a primeira área, a área do retângulo, é produto da base pela altura, h que multiplica yi. No caso dos trapézios, a fórmula da área do trapézio é sempre base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Então, h que multiplica yi mais y mais 1 dividido por 2. Sendo assim, a área total, integral de a até b de f de x dx. Agora, em cada espaço parcial, nós vamos instalar uma figura geométrica que é um trapézio. Então, trapézio, altura h, segundo trapézio, o h é constante, terceiro trapézio, assim por diante. Né? Existe uma lei de formação geométrica, trapézio, base h. Então, a nossa área total, definida pela integral de a até b de f de x dx, é aproximadamente igual à soma das áreas dos trapézios. Soma das áreas, a área do primeiro trapézio, mais a área do segundo trapézio, a área do terceiro trapézio, assim por diante, a área do nésimo trapézio. Soma das áreas de trapézios. Como é que se calcula as áreas dos trapézios? Base menor mais base maior, dividido por 2 vezes a altura. Primeiro trapézio. Segundo trapézio, base menor mais base maior, dividido por 2 vezes a altura. Terceiro trapézio, base menor, base maior, dividido por 2 vezes a altura. A lei de formação também algébrica também é muito simples, né? Base menor mais base maior, dividido por 2 vezes a altura. Né? O h é fator comum, pode ser colocado em evidência. Colocando-se h em evidência, vamos decompor as frações. A primeira fração pode ser escrita y0 sobre 2 mais y1 sobre 2. A segunda fração, metade de y1, metade de y2. A terceira fração, metade de y2, metade de y3. Assim por diante, metade de yn menos 1, metade de yn. Muito bem. Agora, vamos somar os elementos. A metade de y0, né? Essa fração está sozinha. Agora, metade de y1, metade de y1, metade mais metade dá y1. Metade de y2, metade de y2, isso é y2. Metade de y3, metade de y3, isso é y3. Assim por diante, né? Metade de yn menos 1, metade de yn menos 1, que dá yn menos 1. Ficaram sozinhas metade de yn, metade de y0. Portanto, esse metade de y0, metade de yn, dá para ser reunido numa única fração. Metade de y0, metade de yn. Nós dizemos que é uma semi-soma das ordenadas extremas. Quem são as ordenadas extremas? Primeira ordenada, y0, última ordenada, yn, ordenadas extremas, mais somatório das demais ordenadas, de 1 até n menos 1. Portanto, a fórmula dos trapézios, né, deixando-se o h em evidência, é a semissoma das ordenadas extremas, mais somatório das demais ordenadas, somatório de y variando de 1 até n menos 1, Então, a nossa fórmula dos trapézios é aproximadamente a área h que multiplica semissoma das ordenadas extremas mais o somatório das ordenadas o y variando de 1 até n menos 1. Então, no formulário, podemos acrescentar, né, mais uma fórmula, a chamada fórmula dos trapézios. Portanto, a área total, expressa pela integral definida, integral de a até b, de f de x dx, que é aproximadamente igual a h, que é fator comum, que multiplica semissoma das ordenadas extremas, mais o somatório das ordenadas y variando de 1 até n menos 1. Importante, elementos fundamentais na construção da integral. N
é o número de subdivisões na figura. N é número natural, né? Número de subdivisões. 3, 4, 5, 8, etc. Pertence ao conjunto dos naturais. H é o passo. O passo é constante. Também é chamado de amplitude de cada subdivisão. Portanto, a integral de A até B de uma função em dx, o A é a extremidade inferior, o B é a extremidade superior. Nós dividimos em espaçamentos de amplitude h. O h é constante. N é o número de subdivisões. Portanto, dá para se calcular o número de subdivisões. Como é que se calcula, né? Qual é a expressão de cálculo? É extremidade superior B menos extremidade inferior A dividido por H. Então, é B menos A dividido por H. Isso dá um número de subdivisões. Ou de outra maneira, né? Se você conhecer quem é o N, dá para se calcular o H. Como é que você calcula o H? B menos A dividido por N. São expressões importantes, aquelas que fornecem N e H. Modelo resolvido, a aplicação da fórmula de trapézios. Utilizando a fórmula dos trapézios, resolver a seguinte integral. Integral definida, extremos, 0,3 a 0,9, 1 dividido por x, que multiplica a raiz quadrada de 4x menos x quadrado, integral dx. O problema pede para se adotar n, número de subdivisões, igual a 4, e pede-se para se operar com 4 casas decimais. Solução. Lembrar que n é número de subdivisões. Aqui nós temos extremidade da integral, extremidade A, 0,3, extremidade superior B, 0,9. Nós conhecemos o n, que vale 6. Portanto, dá para se calcular o h. O h é B menos A dividido por n. Portanto, h é 0,9 menos 0,3 dividido por 6. O h que vale 0,1. Tabela auxiliar de cálculos. Olha como é que nós faremos a tabela de cálculos, né? O índice I, ele vai de 0 até 6. 0 quer dizer x índice 0. É a extremidade inferior da integral, 0,3. Substituindo na expressão, né? Nós vamos substituir 0,3 na função integranda. Substitui e calcula o valor do y0. y0 que dá 3,1638. Para x1, 0,4, calcula-se y1, 2,0833. Para x2, 0,5, calcula-se y2, 1,5118. Para x3, 0,6, y3, 1,1669. Para x4, 0,7, calcula-se y4, 0,9399. x5, 0,8, calcula-se y5, 0,7812. Para x6 igual a 0,9, calcula-se y6, 0,6652. Observar, né? A integral vai de 0,3 a 0,9. Portanto, aqui extremidade A, extremidade B. Aqui y5 é a penúltima ordenada, yn-1. E y6 é a última ordenada, yn. Portanto, basta substituir os valores numéricos da tabela. Vamos substituir os valores na fórmula dos trapézios. A integral de A até B, de f de x dx, que é aproximadamente h, que multiplica a semissoma das ordenadas extremas, mais as demais ordenadas, que vão de 1 até n-1. Efetuando-se a substituição numérica, a integral de 0,3 a 0,9 de dx dividido por x, raiz quadrada de 4x menos x quadrado. Isso é aproximadamente igual a h, que vale 0,1, y0 mais yn dividido por 2, mais y1, mais y2, mais y3, mais y4, mais y5. Né? y5, que é o yn-1. Fazendo essas operações aritméticas, nós chegamos que o valor aproximado da integral
é 0,8398 unidades de área, né? A integral definida sempre indica área. Exercício 2. Integral de 0 a π sobre 3 de dx dividido por 1 menos seno de x. O problema pede para se adotar h igual a 10 graus e trabalhar com 4 casas decimais. Inicialmente na solução, né, vamos destacar o a vale 0 e o b, extremidade superior, π sobre 3 em radianos, equivale em graus 60 graus. O n é b menos a dividido por h, portanto 60 graus menos 0 dividido por 10 graus e, portanto, n vale 6. São 6 subdivisões. Tabela de cálculos, né? Índice I, que vai de 0 até 6, quer dizer, x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6. Ou seja, a integral ela vai de A até B. A extremidade inferior da integral é 0, a extremidade superior da integral, 60 graus. Nós vamos substituir os valores, né? O passo H vale 10 graus, né? O passo H vale 10 graus. O que quer dizer passo 10 graus? Nós vamos começar a tabela em 0 e vamos aumentar de 10 em 10 graus. Então, 0, 10 graus, 20 graus, 30 graus, 40 graus, 50 graus, 60 graus. Para cada um desses valores, nós vamos substituir na função o valor do x e calcular o correspondente valor de y. y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6. Pronto. A tabela auxiliar de cálculos já está pronta. Agora vamos substituir, né, na fórmula dos trapézios. Observar que a coluna xi ela está em graus, deg. Portanto, a calculadora sua tem que estar expressa em graus. Na calculadora, deg. Fórmula de trapézios, né? Integral de A até B, de f de x dx, h, passo, constante, semissoma das ordenadas extremas, primeira mais a última dividido por 2, mais a soma das demais ordenadas até yn menos 1. Né? Fato importante, eu destaquei aqui com 5 estrelas, nas integrais com trigonometria, em qualquer das fórmulas, o valor de h deve estar obrigatoriamente em radianos. Na calculadora, rad. Obrigatoriamente radianos. Quaisquer integrais com trigonometria, seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante. No exemplo, nós temos h 10 graus. Então, nós faremos uma conversão para a fórmula final, convertendo graus para radianos. Como é que é feita essa conversão? Uma regra de 3 simples, né? Lembrando que a circunferência completa são 360 graus, que equivale a 2π radianos. Portanto, 10 graus é o h que nós utilizaremos em radianos na fórmula. Portanto, regra de 3. h igual a 10 que multiplica 2π dividido por 360. Isso é igual a π sobre 18. Lembrando que o π é 3,14159 dividido por 18. Isso é aproximadamente 0,1745. O problema pediu para se trabalhar com 4 casas decimais. 4 casas decimais. Portanto, a nossa integral de 0 a π sobre 3 de dx sobre 1 menos seno de x, é aproximadamente h, que multiplica y0 mais yn, dividido por 2, mais a soma das demais ordenadas, y1, y2, y3, y4, y5. Lembrando que y5 é yn menos 1. Aqui, a soma, né, essas operações numéricas, nós obtemos que o valor da integral é aproximadamente 2,7988 unidades de área. Não esquecer, né? Integral definida é sempre área, unidades de área. A terceira fórmula é a fórmula de Simpson de 1/3, ou fórmula dos arcos de parábola.
ela é considerada a fórmula mais precisa, aquela que fornece a melhor aproximação. Lembrando que um arco de parábola é um arco de função trinômio do segundo grau, a mais bx mais cx ao quadrado. Né? Propriedade: dados 3 pontos consecutivos não colineares, sempre existe um arco de parábola passando pelos 3 pontos. Arco de parábola passando pelo ponto P0, P1, P2, ou então passando pelo ponto P1, P2, P3. Significa que o arco de parábola ele pode ter concavidade voltada para baixo ou a concavidade voltada para cima. Né? Boca para baixo, boca para cima. A concavidade pode ser voltada ou para cima ou para baixo. Nenhum ponto da parábola precisa necessariamente ser o vértice da parábola, não há necessidade. E geometricamente, pensamento de Simpson. Ele pegou a integral de a até b de f de x dx. Né? Essa integral indica uma área, a área definida pela função em azul, função y f de x, função f de x, limitada pelo próprio eixo x e limitada pelas retas x igual a A, reta vertical, x igual a B, reta vertical. Tudo bem? Muito bem. Nós fizemos, né, aqui começando pelo ponto zero, e aqui subdividimos em intervalos de amplitude h, a exemplo do que foi feito no método de retângulos e método dos trapézios. Subdivisão em intervalos de amplitude h. O Simpson imaginou o seguinte: cada 3 pontos traça um arco de parábola. Extremidade de y0 é o primeiro ponto, extremidade de y1 é o segundo ponto, extremidade de y2 é o terceiro ponto. Traça um arco de parábola. Parábola trinômio do segundo grau, a mais bx mais cx quadrado. E vamos calcular a área achurada abaixo do arco de parábola. Abaixo do arco de parábola. Vou chamar essa área de área A1. A área situada abaixo do primeiro arco de parábola, que absorveu 2 intervalos, né? H mais H. Pega mais 3 pontos consecutivos, né? P2, P3 e P4. Traça um outro arco de parábola, um segundo arco de parábola. E vamos calcular a área limitada pelo arco de parábola, uma área A2, que abrange também 2 intervalos, H mais H. Aí, terceiro arco de parábola. Pegamos aqui o ponto 1 ponto, 2 e 3, traçamos o arco de parábola. Vai dar uma terceira área A3. Observa que cada área ela pega 2 intervalos, H mais H. Segunda área, H mais H. Terceira área, H mais H. A área total ela será composta pela soma das áreas situadas abaixo de cada arco de parábola, isto é, limitada pela função trinômio do segundo grau, a mais bx mais cx quadrado. Na figura nós colocamos apenas 3 áreas. Lógico que a lei de formação ela é geral, valeria para uma área A4, A5, A6 e etc. Então, a nossa área total, de acordo com o Simpson, a área total, que é definida pela integral de a até b de f de x dx, ela é aproximadamente igual à soma das áreas situadas abaixo de cada arco de parábola. A área A1, a área A2, a área A3 e assim por diante. Como é que são calculadas as áreas parciais A índice I? A primeira área, 1, ela é limitada por um arco de parábola, a mais bx mais cx quadrado. A primeira integral vai de 0 a 2h. Resolvendo essa primeira integral, né, que é um conhecimento básico, né, de integrais, todos os colegas conhecem, a integral de a dx, que dá ax, a integral de bx dx, que dá bx quadrado sobre 2, a integral de cx quadrado dx, que resulta cx ao cubo sobre 3, a integral definida de 0 a 2h,
mantendo as extremidades da integral, de 0 a 2h. A segunda área também é limitada por um outro arco de parábola, a mais bx mais cx², integral dx, só que agora os extremos da integral são 2h e 4h. Voltando para entender os extremos, né? A primeira figura A1, os extremos da integral são de 0 até h mais h, portanto 2h's. A segunda área, as extremidades da integral serão 2h's até 4h. E, evidentemente, para a terceira área, as integrais serão de 6 a 8. Então, de 0 a 2, 2 a 4, 4 a 6, a próxima de 6 a 8, 8 a 10, 10 a 12 e assim por diante. Então, a terceira área, integral de 4h até 6h, de a mais bx mais cx², integral dx, calculando, resolvendo a integral, ax mais bx² sobre 2, mais cx³ sobre 3. Agora a terceira área, os limites da integral, 4h e 6h, portanto as extremidades 4h, 6h. Nós vamos reunir os termos semelhantes, né? Substituir os extremos da integral, reunir os termos semelhantes, desenvolvendo as integrais e reunindo os termos semelhantes, tem-se a fórmula geral de Simpson de 1/3. Então, a área total, integral de a até b, de f de x dx, que é representada pela letra S, 1/3, Simpson de 1/3. Simpson de 1/3 tem o nome Simpson de 1/3 porque o prefixo numérico vale 1/3. 1/3 de h. H que multiplica a primeira ordenada y0 mais a última ordenada yn, mais 4 vezes a soma das ordenadas de índice ímpar, y1, y3, y5, y7, y9, etc., mais 2 vezes as ordenadas de índice par, y2, y4, y6, y8, y10, y12 e etc., sendo y0 a primeira ordenada, yn a última ordenada. A primeira e a última são chamadas ordenadas extremas. Nós vamos representar pela letra E, ordenadas extremas, primeira e última. As ordenadas y1, y3, y5, y7, y9 são ordenadas de índice ímpar. Nós vamos representar pela letra I, de ímpar. E as ordenadas y2, y4, y6, y8, y10 são as ordenadas de índice par. Nós vamos representá-las pela letra P. A fórmula geral de Simpson de 1/3, simplificada, é integral de a até b de f de x dx, aproximadamente igual a h sobre 3, que multiplica e são as ordenadas extremas, mais 4i, 4 vezes as ordenadas de índice ímpar, 2p, 2 vezes as ordenadas de índice par. Lembrando, então, que esse e são ordenadas extremas, é a soma da primeira mais a última, soma das ordenadas extremas. 4i que indica 4 vezes a soma das ordenadas de índice ímpar. E 2p que significa 2 vezes a soma das ordenadas de índice par. Modelos resolvidos. Utilizando a fórmula de Simpson de 1/3, resolver a integral. Integral de 0,3 a 0,9 dx dividido por x, que multiplica raiz quadrada de 4x menos x ao quadrado. O problema pede para se adotar n, número de subdivisões, igual a 6, pede-se para trabalhar com 4 casas decimais. Lembrar que n, número de subdivisões, nesse caso vale 6, a integral varia entre os extremos 0,3 a 0,9. Então, o a, extremidade inferior, vale 0,3, b, extremidade superior, vale 0,9. Portanto, dá para se calcular o passo h. h é b menos a dividido por n. Portanto, 0,9 menos 0,3 dividido por 6. Portanto, o passo h, que vale 0,1. Então, tabela de cálculos, né? A nossa integral vai de 0,3
até 0,9 e o passo H vale 0,1. Então, olha como é que fica a tabela. Ela começa em 0,3 e vai aumentar de 0,1 em 0,1, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Com esses valores de x, nós vamos substituir na função integranda e vamos calcular a ordenada respectiva. Para x0 igual a 0,3, y0 calculado, que dá 3,1638. É a primeira ordenada, ela é chamada ordenada extrema. Substituindo x1 por 0,4, calculamos o valor de y1. y1 é a ordenada ímpar, ordenada de índice ímpar. Substituindo x2 igual a 0,5, calculamos y2. y2 é uma ordenada de índice par, com x3 igual a 0,6, calculamos y3, que é uma ordenada de índice ímpar. x4 igual a 0,7, calculamos y4, que é uma ordenada de índice par. x5 igual a 0,8, calculamos y5, que é uma ordenada de índice ímpar. Com x6 igual a 0,9, calculamos y6, que a última ordenada é uma ordenada extrema. Agora, substituição na fórmula geral de Simpson de 1/3. Integral de a até b de f de x dx é aproximadamente igual a 1/3 de h, que multiplica primeira ordenada mais a última, y0 mais y6, mais 4 vezes as ordenadas de índice ímpar. Para essa integral, ordenadas de índice ímpar são y1, y3, y5. E mais 2 vezes as ordenadas de índice par. Para essa integral, são y2 e y4. Importante, 0,1 é o h, dividido por 3. y0 mais y6, mais 4 vezes y1, y3, y5, 2 vezes as ordenadas de índice par, y2, y4. Portanto, fazendo aqui as operações numéricas, resulta o valor da integral 0,8286 unidades de área. No exercício 2, integral de 0 a π sobre 3 de dx, dividido por 1 menos seno de x, pede-se para se adotar o passo h, valendo 10 graus, e trabalhar-se com 4 casas decimais. Solução. A integral vai de 0 até π sobre 3, portanto, o a vale 0, o b vale π sobre 3, que são 60 graus. Dá para se calcular o n, número de subdivisões. b menos a, dividido por h, portanto, 60 graus menos 0, dividido por 10 graus, o n, número de subdivisões, vale 6. Tabela de cálculos, né? A nossa integral, ela vai de 0 até 60 graus, e o passo são 10 graus. Então, o passo 10 graus, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Né? A calculadora está registrada em DEG, graus. 10 graus, 20 graus, 30 graus, 40 graus, 50 graus, 60 graus. Com cada um desses valores de abscissas, nós calculamos o correspondente valor das ordenadas. A primeira ordenada é y0, que é uma ordenada extrema, y1, ordenada de índice ímpar, y2, ordenada de índice par, y3, ordenada de ímpar, y4, ordenada de índice par, y5, ordenada de índice ímpar, yn é ordenada extrema. Então, substituindo na fórmula, né, a nossa integral de 0 a π sobre 3 de dx sobre 1 menos seno de x é aproximadamente igual a h, constante, passo, dividido por 3, y0 mais y6, primeira e última, ordenadas extremas. 4 vezes as ordenadas de índice ímpar para essa integral, y1, y3, y5, mais 2 vezes as ordenadas de índice par para essa integral, y2 e y4. Fazendo a substituição numérica, né, é importante observar que y0 e y6 são ordenadas de índice par,
0 é par, 6 é par. Elas são ordenadas de índice par, mas elas não compõem a soma das ordenadas de índice par. Elas são contabilizadas aqui como ordenadas extremas, primeira e última. Não fazem parte do último parênteses. Né? Muito bem. As ordenadas extremas são sempre de índice par e nunca entrarão na soma. 2 vezes y2, y4, y6, y8, né? Com n pertencente aos naturais. Muito bem. Integral de 0 a π sobre 3 de dx sobre 1 menos seno de x, aproximadamente h, sempre expresso em radianos, h dividido por 3, que multiplica primeira ordenada y0 mais a última ordenada yn, mais 4 vezes somatório das ordenadas de índice ímpar, y1 mais y3 mais y5, mais 2 vezes somatório das ordenadas de índice par, y2 e y4. Processando as operações numéricas, obtemos então que a integral de 0 a π sobre 3 de dx sobre 1 menos seno de x é aproximadamente 2,7367 unidades de área. Muito bem. Nós vamos deixar para os colegas uma listinha de exercícios de integração para o pessoal poder resolver. São dados os resultados, né? A primeira integral está aqui o resultado, resposta, a área calculada pela fórmula de trapézios, a área calculada pela fórmula de Simpson de 1/3. Primeira integral, igualmente a segunda integral, é dado n número de subdivisões, a resposta calculada pela fórmula de trapézios, a área calculada pela fórmula de Simpson. A mesma coisa o item C, item D e item E. São exercícios para treinamento, o pessoal deverá fazer em casa e qualquer dúvida o pessoal se manifeste aos professores da disciplina. Muito bem.